Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos agora começando essa terceira live dos 30 dias de test drive do método DNS. Nós vamos trazer para você um guia completo para processos seletivos de estágio jurídico. E todo o material você pode baixar no comentário que vai estar fixado aqui. Esse guia apresenta métodos comprovados para você se destacar nas diferentes etapas da seleção, desde a preparação inicial até a sua conduta durante a entrevista. As técnicas que você vai aprender são para que você possa demonstrar o seu potencial, comunicar as suas experiências de uma maneira eficaz e que você possa se apresentar profissionalmente. Preparação para a entrevista. Antes de você sair de casa, você precisa conhecer algumas informações que não são jurídicas, que não são técnicas, mas são informações que vão certamente fazer a diferença entre você e outros estagiários, outros candidatos, outros acadêmicos que estejam tão bem preparados quanto você. O que é que vai te diferenciar entre um outro candidato? Você vai correr para outro tipo de conhecimento que muitas vezes é negligenciado pelos candidatos ao estágio. Olha o Bruno aí. Oi, Bruno, tudo bom? E aí, camarada, tudo certinho? Tudo certinho. Então, Bruno, olha só, eu estou falando aqui sobre o pessoal que está se preparando para fazer a entrevista de estágio. Como é que o estagiário deve fazer para isso sair bem? A primeira informação que está aqui, eu queria até validar com você para saber como foi a sua experiência e se isso tem fundamento. Primeira coisa, antes de sair de casa, o candidato estagiário, ele deve procurar ler as informações da empresa para onde ele está tentando fazer o estágio dele, seja um órgão público, um escritório, missão, visão e valores. É muito importante, principalmente no que tange ao trabalho que é feito pelo local onde a gente vai trabalhar. A gente demonstrar que é antenado, que sabe, que pelo menos acompanha o que tem sido feito ali, o que tem de inovação e tudo. Isso ajuda bastante. Facilita também o trabalho lá. Você estagiou onde, Bruno? Eu estagiei na Defensoria Pública e eu estagiei em mais 2 escritórios. Escritório que era mais voltado para direito do trabalho, direito do processo do trabalho. E você começou o seu estágio em que período? Quando eu comecei a faculdade, eu já trabalhava em escritório, já fazendo algumas coisas já. Antes do 0º período. Antes, isso aí. E você Eu acha tive esse privilégio, porque é um privilégio. é um privilégio, né? É um Aham. privilégio. Saber como é que funciona a prática antes de começar a faculdade, né? Tem alguns atritos, mas ajuda bastante. Como é que foi o processo de seleção? Na defensoria foi uma entrevista, primeiramente saber qual período, né? No caso da defensoria não precisava de carteira, mas assim, eles buscavam saber o nosso entendimento de processo, principalmente de processo, prazos, diligências, essas coisas que tinham que ser feitas, e peticionamento, né? Porque ainda era peticionamento físico, né? E a gente mesmo que fazia as petições, o procurador basicamente só assinava. A gente tinha que saber analisar o processo, entender o despacho, que às vezes você pensa que é uma coisa mirabolante, é uma coisa mais simples de resolver. Essa análise foi o que mais eles bateram na tecla quando eu fiz a entrevista. Então, assim, eu sempre fui curioso, então eu já tinha um certo entendimento. E também, no caso da Defensoria Pública, o atendimento ao público, né? Porque lá a gente tem que saber muito lidar, ter paciência, saber conversar. Para mim, na realidade, o ponto-chave da defensoria é esse, é o saber conversar, porque às vezes a gente fala de maneira muito técnica, é muito comum. Tem que saber traduzir isso para as pessoas entenderem o que você está falando. E eles trabalham muito mais nessa parte do que o simples atender. Ah, oi, não, ó, você tem que fazer isso. Não, você tem que fazer isso. E o porquê? Porque eles sempre querem saber o porquê. Pode-se dizer que o trabalho na defensoria é atender ao público mesmo, é como é estar de frente para a realidade. Faz as duas coisas, o atendimento e a movimentação processual. A linha de frente e a É retaguarda. retaguarda, exatamente. Agora me diz aí, Bruno, o que influenciou na sua carreira o fato de ter feito o estágio na defensoria? Você trouxe esse conhecimento para a sua atividade profissional? Trouxe bastante. Porque assim, às vezes a gente vai para
para um escritório, colegas meus, muitos deles foram para escritórios como trabalho para que fazem, exercem trabalho para Bradesco, bancos assim, que é aquele contencioso de massa mesmo, e eles basicamente só tiravam cópia de processo. Ali não, ali a gente tinha que analisar o processo, entender. O legal da defensoria é que você não fica preso a um tipo de processo. Você vê vários. Pô, eu trabalhei com inventário, eu fiquei na vara de execuções fiscais, eu fiz exceções de pré-executividade, fazia recursos, e assim, aquilo me fez aprender bastante. Também como profissional faz a gente crescer, né? Porque a gente começa a se organizar um pouco mais. E aí você falou que tinha gente que ficava só em outras tarefas mais manuais. Que tipo de tarefas eram essas que não agregavam tanto a experiência profissional? Onde que eram esses estágios? Antigamente, o estagiário ele estava com a faca e o queijo na mão quando falava assim, vai tirar uma cópia de um processo. Porque eu, pelo menos, comecei aprendendo bastante assim, porque eu questiono. A quantidade de trabalho era muito grande, eles simplesmente pegavam, entregavam o processo, dobrava a folha, entregava o processo, era só aquilo ali, a partir de folha tal, beleza. Não tinha aquele negócio de parar para ler, entender o porquê que tem que tirar cópia, o saber de fato aquilo ali. Tem muitos colegas que têm uma certa deficiência em lidar com o processo por conta disso, porque foi a vida toda só tirando cópias cegas e não, de fato, entendeu o que ele está fazendo ali. Eu aprendia muito mais quando eu ia para o fórum do centro do Rio. As filas de cópias eram enormes. Então era o momento que eu aproveitava, olhava o processo, vou ter que tirar cópia disso aqui? Pô, tá expedindo cópia para ofício? Ofício de quê? Mas por que esse ofício? Às vezes, de lá, eu nem precisava tirar a cópia para levar para o escritório. Lá mesmo eu já conseguia resolver, já sabia resolver. Eu conversava mais com os servidores que estavam nos cartórios, isso também era muito importante. Tinha um pouquinho mais de celeridade, coisa que hoje já não tem muito, né? A gente já está pulando para um outro ponto, né? Que é o relacionamento interpessoal, o networking, conhecer quem está no cartório, conhecer o juiz, né? Também. Isso é Importantíssimo, né? outro ponto que a gente, quando conhece as pessoas, a gente aprende também a lidar. Você saber qual é o procedimento, vamos botar um padrão. O procedimento dentro de um cartório te facilita o seu trabalho também. Pô, não vou peticionar isso nesse momento, porque senão vai ter que fazer isso, vai demorar mais, ou não é válido fazer isso, é mais válido eu chegar lá, falar sobre isso aqui, mostrar isso aqui, coisas que são da prática mesmo, né? Se eu posso resolver assim, isso é bem importante. O que hoje, então, você vê o estagiário fazendo de uma atividade que não agrega na sua experiência prática? Ele simplesmente pegar e peticionar no processo, juntar uma petição feita por um outro advogado. Porque ele vai pegar, vai juntar lá. Subestabelecimento. Essas coisas assim não agregam tanto, a não ser que seja interessado. Pô, ele juntou essa petição aqui, mas por que ele está juntando isso aqui? O que é isso aqui? E ao juntar o processo, abrir o processo, olhar, entender. A partir de agora vai ser de extrema importância para quem quer seguir na carreira. Então, o que você está me dizendo é que, antigamente, a gente tinha uma atividade preponderante que era entregue para o estagiário, que ele fazia aquilo ali mecanicamente, sem se dar conta que ele ia se prejudicar lá na frente. Exatamente. Né? Ou seja, pegava o processo no cartório, levava na Xerox, varava a Xerox, no final pegava o dinheirinho dele e achava que estava arrebentando, né? Que estava indo muito bem. Advogar é isso, só tirar cópia, juntar e pronto. Né? Pensava que era isso. Hoje não é assim, hoje ele peticiona, ou seja, é um degrauzinho a mais. Então a gente pode dizer que o processo eletrônico deu essa melhora na vida do estagiário. Só depende dele agora. Isso sempre dependeu. Isso sempre dependeu do estagiário. Porque quem vai na Xerox também pode ler o processo, né? Como era o seu caso, né? Exatamente. Eu até mesmo vai juntar no processo eletrônico. O sistema hoje te obriga a abrir o processo antes de peticionar, mas no início ele não obrigava, não. Você chegava lá só peticionamento, largava o número do processo, protocolava, você nem olhava o processo. Mas hoje você até que tem que olhar o processo com esse PJE, você dá uma olhada nele. Sim, claro. No PJE, ao peticionar, ao invés da gente ir lá no campo peticionar, vai na consulta do processo e abre o processo. Abrindo o processo, tem um íconezinho lá de uma folhinha com um mais ali, é onde você pode protocolar. É uma maneira de você não mandar uma petição para um processo errado, por exemplo, com Ctrl+C, Ctrl+V. Vou falar que eu já fiz isso inúmeras vezes. Mas não como estagiário, já como advogado. Já como advogado. Quem nunca? A gente, esse Ctrl+C, Ctrl+V ajuda, mas às vezes dá uma atrapalhada. Aconteceu de eu fazer isso num processo, era um prazo que tinha que ter sido, achei que cumpri o prazo, deixei para lá, perdi o prazo.
Caramba, porque peticionou no processo errado. Exatamente. Caramba, cara. Exatamente. Então, assim, é um macetezinho para quem quer conseguir aprender um Sim, pouquinho mais, claro. ter um pouquinho mais de atenção. Essa técnica não é uma técnica processual. Não. É uma técnica de operação que Operação, você isso pode aí. aprender no estágio, né? Sim, sim. Outro ponto legal de falar, a questão de organização, porque muitas das vezes a gente sai da escola e a gente não tem aquele compromisso de organizar, tipo, eu tenho um prazo para poder fazer, eu tenho isso, por quê? Eu tenho prova semana que vem. Tá tudo certo, vou fazer a prova, acabou. No trabalho, a gente tem que analisar todo o processo, atender um prazo. E por vezes, hoje já não tem tanto assim, mas antigamente tinha juiz que dava prazo de 48 horas para você fazer uma petição. Um prazo de 5 dias e era 5 dias corridos. Hoje você tem dias úteis. Facilitou um pouco mais. Mas você saber lidar com o prazo para poder você não acumular. Abre um prazo hoje. Beleza, tenho 15 dias aqui para responder isso, mas eu tenho outros 15 dias finalizando tudo hoje, por exemplo. Por que eu não Uhum, posso? Por que eu não fui organizando? Tipo, o prazo é de 15, o prazo para apelação é 15 dias. Não, meu uhum. prazo é 10 dias. Uhum. Como é que era a organização com relação a isso lá no estágio? O escritório ou a defensoria te ajudava na organização ou você que tinha que criar o seu jeito de se organizar? Na defensoria, saíam as publicações, o próprio defensor olhava, ele atribuía aquilo ali a cada um. Normalmente eles pediam para aquele dia mesmo, então você tinha que entregar no dia. Então ali era bem restrito mesmo, a gente bateu, fez logo, não tem conversa. Já no escritório, eu aprendi a lidar com a organização dessa maneira. Alguma coisa para anotar, um calendário para poder contar prazo, contar essas coisas. E o computador é mais uma ferramenta só para poder fazer as petições mesmo. Isso com relação ao trabalho do escritório, e sempre foi assim. Bruno, olha, eu vou dar continuidade aqui, quero te agradecer bastante por Uhum. ter participado. Bem legal aí a participação do Bruno, e aí nas próximas lives, né, vamos torcer para que ele possa. Voltando então para o material que vocês vão poder baixar aqui no comentário fixado. Antecipe as suas perguntas como trajetória acadêmica e profissional, interesse pela vaga, motivações para atuar na organização, pontos fortes e aspectos a desenvolver. Quando você for para uma prova de seleção para estágio, não deixe de se preparar para essas perguntas. Quando o recrutador te perguntar pelo seu interesse, como surgiu o seu interesse pela vaga e quais são as suas motivações para atuar naquela organização, seus pontos fortes e os seus aspectos a desenvolver. Você tem que estar preparado porque sempre essas perguntas são feitas. E você não pode chegar no momento da entrevista sem saber o que vai responder a essas perguntas. Sua trajetória acadêmica, por que você se interessa pela vaga, quais são as suas motivações para trabalhar naquela organização e quais os seus pontos fortes e os seus pontos a desenvolver. Então você tem que refletir previamente, você tem que, antes de sair de casa para a sua entrevista, você tem que pensar, refletir a respeito dessas respostas que você precisa dar. Não adianta nada você ter essa preparação psicológica e chegar lá de uma forma desleixada, de uma forma pouco cuidada, de uma forma que não inspira nas pessoas que olham para você uma boa impressão. Eu sei, é péssimo a gente falar, ouvir, escrever e ler esse tipo de coisa. Porém, a realidade é essa. A apresentação pessoal conta muito. Então, olha, cabelo limpo e penteado, as unhas sempre bem cuidadas, sapatos limpos, roupas sem amassados. Então, preste atenção, pode parecer uma coisa muito básica, mas é justamente porque é uma coisa muito básica que não é bem visto por quem faz a seleção. Em lugares tradicionais, como um Tribunal de Justiça, Ministério Público, uma Procuradoria, você não deve ir utilizando um estilo alternativo. A sua conduta profissional, independentemente do resultado, se você for selecionado, não for selecionado, se você não for comunicado de qual resultado, sempre mantenha a sua postura profissional. Não necessariamente o processo seletivo acabou. E o critério de filtragem seja justamente como essa pessoa se comporta na ausência de uma resposta ou com uma resposta negativa. E na entrevista? Como é que você se comporta durante a entrevista? Ponto principal, seja autêntico.
autêntico. Não queira ser uma pessoa que você não é. Certamente que você não vai conseguir manter esse comportamento tão naturalmente por tanto tempo. E aí você vai acabar demonstrando para as pessoas que te recrutaram que você efetivamente não era aquela pessoa que parecia. Então, se você tem uma opinião muito radical a respeito de um assunto, em vez de você mudar essa opinião e se violentar dizendo o contrário do que você pensa, não fala nada, fica quieto. Ou então dá uma resposta um pouco mais amena. Entenda que é seu direito ter uma opinião e é direito de quem dirige aquela instituição, de quem dirige aquele escritório, ter uma opinião diferente. Você não é obrigado a concordar com a opinião daquela pessoa. Mas se você demonstrar uma divergência muito profunda logo de cara, a sua vaga vai para o brejo. Seja sincero sobre as suas habilidades e objetivos. Equilíbrio. Escuta ativa. Você não está falando sozinho. Tem alguém te entrevistando. Em cada pergunta que é feita, tem um conteúdo sendo colocado para você. E também comprometimento. Durante a sua entrevista, você pode demonstrar o seu comprometimento com aquela empresa, perguntando como é que você pode ajudar, como é que você pode participar de outras atividades, sempre oferecendo ajuda e demonstrando interesse já durante o processo de seleção. Como você faz para contar histórias? Utilize o método STAR para você fazer storytelling. Você já viu gente que se enrola na hora de contar alguma experiência? Primeira coisa, você vai falar sobre a situação. Qual a situação em que você está envolvida? Um exemplo, durante a organização de um evento com prazo apertado. Você não precisa voltar onde foi esse evento, quem pensou nesse evento, quem era o convidado. Não precisa falar nada. Durante a organização de um evento, eu tinha um prazo muito apertado. É o suficiente para você dar continuidade às informações que importam durante a organização de um evento com um prazo apertado. E o que é o T? O T é de tarefa. Você ficou responsável pela coordenação da comunicação. Então, nós já passamos pelo S, que você disse qual era a situação. A situação era durante um evento com um prazo muito apertado. Qual foi a tarefa? Eu fiquei responsável pela coordenação da comunicação. Diante dessa situação e diante da tarefa que você recebeu, qual foi a ação que você tomou? O que você fez? Então, o A vai detalhar a sua ação. Diante dessa tarefa, eu implementei uma agenda compartilhada e canais de atualização. Resultado: o evento ocorreu sem atrasos e com presença recorde. Se você resumir as suas histórias utilizando o método STAR, situação, tarefa, ação e resultado, você consegue contar as suas histórias de maneira eficiente, sem tomar o tempo do entrevistador e passando para ele as informações que são mais relevantes para o seu próprio benefício, para você dizer que em determinadas situações você consegue tomar ações para se desincumbir de tarefas e alcançar bons resultados. Agora, são as perguntas que você deve se preparar para fazer para o seu entrevistador. Perguntar sobre o seu regime de trabalho e sobre a sua jornada. Que hora que você vai chegar, que hora que você vai sair, se você vai trabalhar presencialmente, remotamente, se existe alguma flexibilidade, se algum dia você pode chegar mais tarde, sair um pouco mais cedo, compensar depois, faltar em algum dia. Isso tudo é importante. Que o trabalho é presencial ou que o trabalho é remoto, que você pode faltar um dia, que você não pode. Então não pega ninguém de surpresa. Pergunta também sobre a remuneração. Qual é o valor da bolsa? Quais são os benefícios que você vai receber? Se essas informações não estiverem bem claras no edital, pergunte. Se todas essas informações estiverem no site, claro que você não vai perguntar. Desafios comuns e como superar esses desafios. Primeiro é o nervosismo. Todo mundo fica nervoso. Não tem para onde correr. O que você pode fazer para amenizar, para controlar essa situação? Você pode fazer entrevistas simuladas com amigos e familiares. E antes de uma pergunta difícil, faz uma pausa,
dá uma respirada. Falta de experiência. É claro que a pessoa que está procurando um estágio não tem experiência. Só que essa falta de experiência acaba sendo também uma barreira para quem está procurando a vaga. Então, o que você vai fazer? Destaque as suas experiências acadêmicas, seus voluntariados, seus projetos pessoais, sempre utilizando o método STAR: situação, tarefa, ação e resultado. Você deve ser honesto quando não souber de alguma coisa, mas aí você demonstra a disposição para aprender. E depois da entrevista? O examinador estendeu a mão, muito obrigado, a gente vai entrar em contato, qualquer coisa, mantenha-se atento ao seu telefone, ao seu WhatsApp, ao seu e-mail. Virou as costas e saiu. Mande um e-mail agradecendo a oportunidade, reforçando o seu interesse na vaga. E você também vai se colocar à disposição para fornecer informações adicionais. Reflita, analise o seu desempenho, identificando pontos fortes e aspectos a melhorar para futuras entrevistas. Anote as perguntas que foram feitas. Então, se você não se saiu bem, não tem problema, você vai anotar aquilo que você não foi bem, para na próxima prova você sair melhor. Acompanhe, se você não receber retorno no prazo informado, nada de enviar e-mail mal educado, você sempre pode enviar sim um e-mail educado perguntando sobre o status do processo seletivo. Mantenha uma relação cordial, conexões profissionais podem gerar oportunidades futuras, porque isso se chama networking. E aí as suas relações profissionais começam no estágio. Cuide bem do seu estágio e você vai ter uma vida profissional muito melhor. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência e até amanhã.